Fala, meu povo lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um podcast Café com Grazi. Hoje tem história, hein, Grazi? Tem história boa, hein, E gente? história Ó. boa. E, ó, só nos bastidores dá pra ver que a convidada é uma das nossas. Gosta de rir, gosta de alegria e, ao mesmo tempo, é uma serva de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos aqui falar primeiro, antes de tudo e mais nada, poder começar um dia feliz, alegre, sorridente desta linda mesa. Oh, meu Deus. Desta maravilhosa mesa, da nossa amiguíssima, belíssima, poderosíssima Padaria Master Pão. Padaria Master Pão, muito obrigado por sempre estar nos alimentando e cuidando para que essa mesa sempre esteja mais linda a cada dia. É verdade. Muito obrigado também ao Estúdio Realize por estar nos recebendo e cuidando de nós cada dia, cada semana, em cada proposta que nós lançamos e nas loucuras que nós fazemos Isso. aqui. Lembrando que você pode gravar podcast aqui também, né? Exatamente. Olha, gente, procura aqui a Paty, o Hugo, que vocês conseguem estar no mesmo ambiente que a gente gravando o seu podcast. Lembrando que eu não precisei vender Maria, tá, Grazi? O Hugo cuidou da minha Verdade, vida financeira, isso aí. graças a Deus. Ai, Maria está lá, inteira, intacta. Grazi, agora é com você. Vai, minha amiga. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo querido. Preciso dizer que essa semana comerei. Eu comerei. Semana passada eu não podia comer, então eu fiquei aqui me segurando, mas essa semana comerei. Por essa e pela semana anterior, com certeza. Teremos muito tempo para você fazer isso, fique tranquila. Então. E também, assim, quero acolher com muita alegria essa convidada especial de hoje. Uma pessoa que eu conheço há tanto tempo. Já fui lá comer os lanches dela, indico para todo mundo. Obrigada. Né? Na orla mais famosa da cidade, orla do Rio Bang, lá bem de frente pro Bem de Werneck. Então, seja muito bem-vinda, Obrigada. Edilane Barros. Assim, a sua história, com certeza, ela vai abastecer os nossos corações e os de muitas pessoas também. Amém. Trazendo também, além do seu testemunho, falando desse projeto lindo que é o Ame Mais Nova Friburgo. Sem dúvida. Seja muito bem-vinda, se sinta à vontade, bem à vontade aqui. Obrigada. Gente, o cheiro. Olha. Ainda Essa não... é a única parte que vocês não podem participar. Olha que o cafezinho ainda não tá aqui, mas o cheiro. Vou servir agora. Boa dica. Eu tô aqui pensando, gente, se eles souberem a hora que a gente grava, o local que a gente grava, daqui a pouco a porta vai estar cheia. Vai ter filhinha. Pode vir, gente, pode vir. Eu agradeço o convite, né, que veio através de uma amiga em comum nossa, a Sim. Priscila, que também esteve aqui. E realmente, como eu falei com vocês, eu acompanhei alguns episódios e o que me chamou mais a atenção é essa leveza, essa Sim. conversa, e que para honra e glória de Deus, tudo que eu diga que saia da minha boca, seja mesmo para glorificar o nome dele, Sim. que fez, faz e fará no nosso meio. Amém. Vamos lá, então, né? Começando. Se apresente pra gente. Quem é você, Que Edilane? difícil, né? Essa pergunta eu faço para todo mundo e todo mundo responde a mesma coisa. É difícil porque a gente está em construção. Né? Sim. Perfeito. Mas eu sou Edilane, eu sou filha da Dona Tereza. Beijo, Dona Tereza! Uma cozinheira de mão cheia, assim, os mais íntimos sabem que aquela lasanha dela é a lasanha dela. Precisamos ir lá, Dona Tereza, conhecer. Eu queria muito ser sua amiga, Dona Tereza. Não me importo de degustar. Casada com Marcelo, há 19 anos. Sou mãe da Ana Sofia, de 15 anos, e do João Marcelo, que é uma cerejinha do bolo, que chegou Ai, agora há 10 gente. meses. A minha missão são eles, sem dúvida alguma. A gente tem, dentre outras, né, na Sim, vida, sim. mas eu amo minha família. Eu amo minha família, eu amo esse propósito.
que Deus me dá todos os dias. Por isso que eu falo que eu vivo o extraordinário no ordinário. Sim, perfeita É. esse seu lema. E assim, com todo carinho, eu quero partilhar com vocês 2 momentos muito delicados que eu passei na vida. Em 2016, eu sou formada em comunicação, enfim, trabalhei em alguns meios de comunicação. Não Sim. sou daqui, gente, eu não sou de Friburgo, não. Eu amo Friburgo. Estou em Mas não Friburgo, é já tem. friburguês. Eu estou em Friburgo há 21 anos, mas a minha família é de Macuco, minha mãe mora em Cantagalo, tenho parentes também em Cordeiro, então eu sou ali daquela região, porque eu já Aham. morei um pouquinho em cada lugar ali, né? E vim de lá para cá para poder estudar na antiga Cândido Mendes. Sim. Fiz formada em comunicação, em habilitação, publicidade e marketing. Amém, Senhor. Adoramos as pessoas que se formam em comunicação. Dá licença. Tô me sentindo em desvantagem aqui, tá, gente? Pronto. Vai ficar aqui o papo. E aí, né, com aquela questão que a gente vinha de ônibus, e eu vim trabalhar aqui, naquele ir e vir, e foi praticamente no mesmo tempo que eu casei, e aí nós viemos morar aqui, né? E estamos aqui, graças a Deus, eu sou muito grata. Tanto pelas oportunidades que a gente tem Sim. até hoje aqui, eu gosto muito de Nova Friburgo, eu amo Nova Friburgo, não é clichê, não. Assim também como eu amo Cordeiro, Cantagalo, enfim. Porque a gente sempre volta, né? É verdade. E, enfim, em 2016, eu trabalhando dentro da área da saúde, na parte administrativa de um Sim. hospital. E por um tempo eu trabalhei lá acho que, se eu não me engano, 11, 12 anos que eu fiquei dentro da empresa. Eu sou muito grata pelas oportunidades que tive por lá. Mas, enfim, em adolescência eu sempre tive muita crise de dor de cabeça. Muita crise de dor de cabeça. Mas a gente não tem informação, não tem, às vezes, muita orientação e vai deixando passar também, né? Porque a dor de cabeça é aquela dor que a gente toma um comprimidinho, ela sumiu Sim. e você vai tocando a vida, né? E quem é que não tem dor de cabeça? Não é todo mundo, gente. Não é? É algo muito comum. E a gente sempre coloca, comi alguma coisa, é uma TPM, Exatamente. é uma rinite, sinusite. Exatamente. Até há pouco tempo eu vi uma campanha que eu vou falar um pouquinho mais para vocês em relação a isso. Uhum. No finalzinho de 2016, que eu estava grávida, né? Eu engravidei pela segunda vez. Eu perdi um bebê com quase 5 meses de gravidez. Eu estava naquela fase... Naquela época não era muito chá revelação, não. Né? Não estava nesse auge, não. E ultrassom de sexo mesmo, a gente só fazia com 4 para 5 meses. Sim, que hoje em dia, acho que sim. quase que praticamente com 2 meses já se descobre, né? Quando o bebê permitia que a gente visse. Ainda tinha isso. E aí, de um domingo para uma segunda, eu levantei sangrando demais. E na segunda-feira era o exame de ultrassom do sexo. E eu passei muito mal. E ali eu sofri um aborto espontâneo. Sim. E a gente começou não uma investigação que eu dissesse assim para vocês que me revirasse da cabeça aos pés. Mas toda vez que você sofre uma situação como essa, tem que ver em relação ao seu corpo. E aí passou, e a gente entra as festas de final de ano, e a gente vai deixando passar, enfim. E eu lembro perfeitamente que janeiro foi um mês assim muito complicado em relação a essa questão de dores mesmo de cabeça. Eu sentia muita dor. Todos os dias eu sentia muitas dores. Sim. Mas o que chamou mais minha atenção foi que eu comecei a perder a visão. Eu já não Nossa. enxergava de uma placa de um carro. Eu estava no carro, o carro da frente eu já não conseguia enxergar. Eu falei, opa, mas eu também tenho um grau de visão muito alto. Eu tenho 10 graus na visão, eu uso lente, né? Uhum. Então, assim, achava que era oftalmo. Que bom que eu descobri o que era, afinal de contas, essa dor de cabeça. E aí fui pro oftalmo, que também, graças a Deus, sempre me atendeu muito bem, revirou, e não era nada. Me sugeriu uma ressonância de crânio. E aí eu fui pro neurologista, que fez o pedido dia 27 de janeiro de 2017. E eu lembro que eu liguei para ele, eram 2 horas da tarde, eu fiz o exame de manhã. Às 2 horas da tarde eu liguei para ele pedindo para que ele tivesse acesso ao laudo, já que não estava liberado para mim, mas para ele conseguiria ver. Uhum. E aí ele me deu a notícia por telefone, sabe? De uma forma assim, muito até humana, mas não eram boas notícias, né? Amiguinha, você tá com um tumor, você precisa operar. Não, nem fez aquela história do senta. Aham. Foi por telefone. Senta. Pelo amiguinho, eu já sei até quem é o médico. Exatamente. Mulher.
E eu estava dentro do hospital, mas tudo é muita providência. Eu acredito muito na providência de Deus. Sim. Muito, muito, muito. E assim, eu estava dentro do hospital e naquele momento eu estava vendo uma cirurgia da equipe de neurocirúrgica. E aí eu fui, né, até o centro cirúrgico para conversar com o neurocirurgião. Quem me deu o laudo, quem falou comigo foi um neurologista. Eu fui até um neurocirurgião que Sim. estava dentro do centro cirúrgico. E aí ele acessou de lá também o laudo, viu as imagens, e ele falou assim: olha, eu tô indo para os Estados Unidos, porque meu filho tá lá. Eu tô indo para lá, mas aqui tem esse colega que se eu tivesse que operar o meu filho, eu te Seria ele. indicaria ele sem dúvida alguma. E eu lembro que na hora eu só falei assim com ele: o senhor me aceita? Claro, ele não é de muitas palavras, Sim. mas e vamos. E dali eu saí e a caminho da minha casa, ligaram pro meu marido ir me buscar no meu Aham. trabalho. Coitado, ele estava vendo algumas coisas de pintura e chegou lá assim desnorteado, né? Que conforme ligaram para ele, ele apareceu lá, ele achou que eu tava passando mal. Enfim, foi para lá, né, daquele jeitão que quando o homem já tá em casa, quando já vai sair, já não se arruma. Imagina tendo que correr, sei como é que é. E ele chegou lá e a gente foi para casa. E no caminho de casa, eu falei com ele assim, ali na reta da Imaculada Conceição, eu falei com ele assim: para que eu quero o Santíssimo. Eu preciso ir ao Santíssimo. Porque eu ainda não fiz a entrega dessa notícia toda a quem eu preciso entregar. Sim. E ali eu me derramei, eu entreguei na mão de Jesus. Até Uhum. porque eu já tinha uma filha com 6 para 7 anos, a Ana faz aniversário em fevereiro, aí ia fazer 7 anos em fevereiro. E a gente. E por tudo, né? Por toda a nossa vida, diariamente é uma entrega a Deus, mas Sim. naquele momento deveria ser mais ainda. E eu lembro que eu me derramei, assim, eu me prostrei, porque não tinha ninguém na igreja. Era uma sexta-feira e eu tive essa oportunidade, assim, sabe, de me derramar em Jesus Eucarístico. E ali eu fiz a minha entrega. Fomos para casa no domingo. Foi aniversário de uma grande amiga, dia 29, de uma irmã, assim, praticamente. E eu precisava muito falar com ela aquilo tudo que eu estava vivendo. Mas eu falei, não, vamos esperar. É E a gente aniversário dela. era aniversário dela, até para ela poder viver, né, aquele dia. E no dia seguinte aí a gente começa, que foi na segunda, né? E a gente começa a entender aquilo tudo que a gente está vivendo. Uhum. Vamos As organizar. as emoções internas. Vamos organizar a casa, porque precisa. Se tem caminho, vamos caminhar. Sim. Né? Perfeito. Graças a Deus, tem caminho, vamos caminhar. E foi aquela semana que a gente organizou tudo para a cirurgia acontecer, que aconteceu na semana seguinte, dia 6 de fevereiro. E aí, assim, meninas, eu falo para vocês, assim, até porque eu já pude dar esse testemunho diante da catedral, e eu tive um encontro com Nossa Senhora. Quando eu me apresento como Edilane, dentro de mim tem um pouquinho de Mariana. Facilmente eu me chamaria Mariana, porque eu sou Sim. apaixonada por Nossa Senhora. Edilane de Maria. Exatamente. Corrigindo. Correção, gente, correção, peraí. E eu tive um encontro muito grande, assim, com Nossa Senhora das Graças. Sem saber que, na verdade, meu marido havia feito uma promessa a ela, né? Mas dentro do centro cirúrgico, eu tive uma presença muito forte de Nossa Senhora das Graças, com o manto dela. Sim. E saí dali com um recadinho dela, assim, sabe? Ela me pediu que eu transmitisse a um médico que estava na cirurgia, que ele rezasse uma Ave Maria. E era uma pessoa que eu não tinha muito contato, como eu não tenho até hoje, uma pessoa que eu não tenho muito contato, né? Sim. E como transmitir aquele recado, mas eu tinha isso dentro de mim. Imagina só, você começando o processo de anestesia, não tô zoando, tá? Mas eu vou zoar. Olha só, Nossa Senhora pediu pra te falar uma coisa. Ele vai olhar pra tua cara e vai falar assim, isso é anestesia, minha filha, isso é anestesia. Deixa. Cara, e você fez? E aí, assim, eu vou conversar com vocês, que assim, como que você sentiu isso? Eu já estava dentro da cirurgia, mas eu senti uma presença, tanto não só a presença, quanto a imagem dela envolvendo, Mas quando ela quer se mostrar, ela se mostra e é muito bem clara. A verdade. gente também sabe, acredita sobre o piamente manto nisso. dela, realmente. E eu tive esse recado. E aí eu fui pro CTI, fiquei um tempo ainda no CTI. Se eu não me engano, foram quase 7 dias, né? Você sai ainda. Abriu. Abriu. Eu tenho uma cicatriz ainda aqui, ó. Nossa, abriu. Abriu. Abriu.
E aí, e eu fiquei com aquilo no meu coração. E assim, Deus foi tão generoso que um amigo, um médico, muito amigo médico, cuidou de mim o tempo inteiro. Eu tô Fernando Paladino, eu falo o nome dele porque ele, todo mundo que conhece sabe da excepcionalidade que ele é. Muito obrigado, tá, doutor? Obrigado mesmo. A gente agradece, porque, isso olha, é muito importante. estar ouvindo isso aqui pra gente é importantíssimo. Então, assim, além de um grande profissional, ele é um ser humano incrível. E aí, assim, com o passar do tempo, esse recadinho de Nossa Senhora chegou até o médico, sabe? Chegou para que ele rezasse essa Ave Maria. Se ele rezou, ela sabe. Ah, mas eu acredito que com a sua vida, seu testemunho, ele deve ter rezado sim, tá? Ter rezado. Você me perdoa a honestidade. Amém, gente. amém. Porque- E aí, assim, qual foi o grande... a gente contando, parece que foi tudo muito rápido, e não foi, não foi. Eu saí de lá e eu lembro que quando eu fui pro quarto, tinha um rapaz que trabalhava no Serviço Gerais de Limpeza, que ele falou assim, gente, como é bom entrar aqui e não ver sua cara deformada. E com aquela sinceridade dele, que era o que a gente... Ele, não, porque eu achei que o seu olho ia estar virado. Eu falei, tipo Severo. Ele, é. E assim... Gente, e a gente não tá zombando, mas é porque pra honra e glória de Deus, eu saí dali andando, falando. As pessoas às vezes não entendem. Isso você falou uma coisa extremamente importante. Não é zombeira, gente. É ver a manifestação da glória de Deus na sua vida. Exatamente. Ponto. Ponto. E é a alegria de, tipo assim, eu não tenho que ficar murmurando porque eu Não. tive um Pelo que eu tumor. passei. Não foi pelo que eu... Não é porque, né? É para quê? Exatamente. Não é... Então, assim... E aquilo foi uma... Meu Deus, essa constância, glória a Deus. E eu saí de lá assim, a 1000 por hora. Eu quero viver, quero viver. Entendi isso. Passa a primeira no fusquinha. Vambora. Agradeço muito, muito, porque eu tive uma rede, assim, de apoio muito grande, né? Que cuidou da minha coisa boa, mãe, né? da minha filha. Enquanto eu tava no hospital, minha filha tava fazendo aniversário. E as madrinhas dela fizeram uma festinha surpresa pra ela, enfim. E todo esse aparato. Isso também, Muito tempo de hospital, Dilane. na primeira internação, se eu não me engano, foram 11 dias. Porque eu lembro que quando eu saí do CTI foi o dia de Nossa Senhora de Lourdes. E 11 de fevereiro. 11 de fevereiro, eu operei dia 6, né? Quando eu saí do CTI. E eu lembro que eu levantei uma novena antes de entrar para Nossa Senhora de Lourdes. Falei, vamos todo mundo rezar para Nossa Senhora de Lourdes. E Nossa Senhora de Lourdes é padroeira dos enfermos. Vamos que ela vai me ajudar nessa também. E aí passei pelo processo. Não precisei fazer rádio, não precisei fazer químio nessa primeira cirurgia. Com 3 meses eu já voltei a trabalhar. Foi tudo muito intenso. Eu morria de medo de algumas coisas e agora não existe mais medo e você vai se lançar, você vai viver mesmo. Mas existiu o medo no pré, não existiu? Sim, muito temor, até porque assim, é uma cabeça, vai abrir sua cabeça. E qual era assim o maior receio, não só meu, mas assim, da equipe médica que com todo carinho, né, tratava e falava. O tumor estava alocado atrás desse olho, por isso que eu estava perdendo a visão. Então, qual era o medo? Na hora que puxasse o tumor, Desligasse. não, viesse o olho também Viesse o viesse olho? junto. Meu Deus, mulher. Por isso, essa situação desse rapaz que provavelmente ele ouviu pelos corredores, né? É essa situação do olho. Até porque, assim, você fica realmente muito inchado. Eu ainda tenho um afundamento, né? Da massa que foi tirada. Graças a Deus, isso não é nenhum problema. Eu só tô comentando do que né? Mas existiu o grande risco de quando tirasse o tumor, o olho viesse junto. Ou mesmo pudesse pegar algum nervo óptico e eu perdesse a visão. Ui, mulher. E graças a Deus, tava tudo assim. E é muito bom quando o médico fala, quantos dedos tem aqui? Você tá ali. Todos, Senhor, todos. Muitos dedos. E é sobre isso. Não foi o que aconteceu, mas o que Deus fez a partir do que aconteceu. E, sem dúvida alguma, se eu já acreditava em Deus, eu tinha a manifestação ainda maior e cada vez mais da graça dele, da glória dele sobre minha vida. Sim, sem E dúvida. aí eu fui viver. É isso importante. Só que com 2 anos depois eu engravidei de novo.
E aí, com 3 meses, eu perdi o bebê. De novo. Caramba. E aí a gente fica assim, vamos aumentar? Não vamos aumentar a família? Falei, ai, acho que agora não vai mais aumentar, não. Tô com o coração em paz, tem a Ana também, eu tenho 12 afilhados. Então, assim, Natal, Páscoa é um período Maternidade muito bom. total. e aí, né, eu falei, não, acho que não vai ser agora, e tava tudo bem. E foi logo próximo à pandemia, né? A gente tá falando aí de 2019 para 20. Uhum. Foi logo próximo, e eu trabalhando ainda dentro da área de saúde, dentro do hospital. E assim, eu quero até levantar algo que assim, os enfermeiros são maravilhosos, técnicos de enfermagem, mas a galera também que trabalha nos bastidores, sabe? Aquela galera que recebe sua carteirinha, que passa para autorização e tantas outras situações, quem está na área de higienização, enfim, a gente também estava lá. Aquele que bora a primeira cara, né? A gente o primeiro também estava atendimento. lá, né? Eu trabalhava como supervisora de recepção, eu tinha uma equipe de 30 meninas. A gente também estava lá. A gente também estava lá para dar o nosso melhor, né? Diante de tudo que a gente estava vivendo, o desconhecido também, do medo. E aí minhas dores de cabeça voltaram. E a gente achava o quê? Quem não estava tenso, quem não Uhum. tinha dor de cabeça naquele período, durante esse tempo eu fazia exame anualmente, né, a nível da ressonância para ver controle. Só que 2019, 2020, eu não fiz exame. Por causa da pandemia. Também por causa da pandemia, também eu te digo algo em relação a quê? A gente vai deixando um pouquinho, né? Sim. A gente vai se descuidando um pouco. E eu lembro que eu tomava, na crise da enxaqueca, um remedinho de 1000 miligramas, que já não estava funcionando muito bem, não. E aí, isso para 2020 e 2021. Foi aumentando para 1.500. E aí, tinha dia que você tava legalzona, bem pra caramba. Mas tinha dia que você não tava. Mas você vai deixando, vai deixando. E aí, em 2021, eu ainda trabalhando dentro da área, vivendo, né, toda a nossa rotina. Sim. E graças a Deus eu não peguei Covid, meu marido não pegou Covid, minha filha não pegou Covid, que era algo assim pra gente que foi de Deus mesmo. Uhum. Tanta gente ao nosso redor e principalmente Lá dentro do dentro, né? hospital. E aí eu comecei a sentir mais crises, tive mais crises recorrentes dessas dores de cabeça. E um dia eu fui parar no pronto-socorro por causa de uma crise muito grande. Sim. O médico, o plantonista que me recebeu, ele falou assim, depois de aplicar toda a medicação, enfim, naquele dia ele me aplicou morfina. E aí ele falou assim comigo, de 0 a 10, qual é o seu nível de dor ainda quando ele me liberou? Eu falei com ele assim, olha, vou ser muito sincero, doutor, não chega a 8, 9, não tá tão grande assim, mas se eu te falar que uns 4, 5 numa escala, Ele falou assim, mas não pode. Morfina não pode. É para fazer efeito uma dor de cabeça. Você precisa fazer exames, você precisa se cuidar. E exatamente naquele dia, eu encontrei quem? O neurocirurgião que me operou, que estava passando visita dentro do hospital. Vem aqui. Eu falei, doutor, tá acontecendo isso. E ele disse, quando foi seu último exame? Eu falei, eu acho que foi em outubro de 2019. Eu acho, mas também. Não, então vamos fazer uma ressonância. Mas a gente, assim, vamos fazer a nível de. Pra gente descartar. Desencargo de consciência. Exatamente. E aí ele fez o pedido, eu fiz o exame e não abri o exame. No dia que eu marquei a consulta para poder levar para ele, eu ainda pedi o colega motorista do hospital para pegar para mim, não abri o exame. E fui pro consultório, pra consulta. Aquela loucura, né? De uniforme, aquela coisa, sai cedo, vai, corre, enfim. Naquela correria que a gente vive. E aí, quando cheguei lá, ele me recebeu. Até porque eu estava medicada, né? Dentro dessas crises, estava controlada. Ainda com aquele desconforto e tudo, mas estava controlada sobre uma medicação que você tomava mais vezes, de 6 em 6 horas. Enfim, estava mascarando essa dor, né? E aí, quando eu sentei, ele abriu o resultado de exame, ele levantou e sentou. Ele não falou, ele só levantou e sentou. E eu falei assim, doutor, algum problema? Ele falou assim comigo, o tumor voltou. Dócil como uma pera. O tumor voltou. Ele tomou um choque. E a gente vai ter que operar. E assim,
Eu falei, como assim? Ele falou assim, Aí ele me falou assim comigo, deixa eu ver a sua senha de acesso da clínica, porque eu quero ver seu exame anterior com esse exame. E aí, como que nessa hora você leva de senha de acesso de clínica? Doutor, não sei nem minha senha de vida. Como é que eu vou saber de senha de acesso de clínica? E aí, mas assim, a gente tem bons amigos, graças a Deus, né? Eu liguei para uma pessoa, pedi ajuda a ela, ela falou assim, não, peraí que eu vou checar para você. E ela checou e eu passei para ele. E eu sentada assim para ele conferindo o exame anterior para ver a imagem do exame anterior, até por conta da evolução. Porque ele falou que foi muito rápida. Que eu não tinha nada em 2019, 2021 eu já estava com um tumor de 6,8. Nossa. O quê? 6,8. E eu falei assim, doutor, como assim? A gente vai Caraca, maluco. E a minha primeira, na verdade, assim, desde quando eu recebi o primeiro diagnóstico na primeira cirurgia, quando eu recebi, o que eu queria? Operar pelo nariz. Achei que era um carocinho. Mas você coloca uma canulazinha e tirava. Não fosse abrir. E eu falei assim, mas vai abrir de novo? Ele falou assim, vai abrir no mesmo lugar. E a gente precisa fazer isso logo. Isso era uma quarta, quinta-feira, dia da consulta. Acho que era uma quinta-feira. Segunda-feira eu te opero. Não tinha nem muito tempo de escolha, né? Tipo assim, vai pra casa, resolve seus BO e volta. Gente, e quando eu peguei meu carro e eu saí dali, foi por Deus. Eu falo o tempo todo, assim, foi Deus que me levou pra casa. Porque eu tinha recebido um diagnóstico que eu ia passar por algo que eu já sabia que era. A forma como era. E é bem pior não que era legal dessa forma, né? E eu saí dali assim, meu Deus, me sustenta, fica comigo. E eu pedia muito, Nossa Senhora, fica comigo, Nossa Senhora, fica comigo, fica comigo, fica comigo. E ali eu saí. E a gente ainda estava na pandemia, né? Toda essa agitação acontecendo. Na pandemia. E eu fui para casa. E eu lembro que eu liguei pro meu marido, ele falou assim, e aí, como é que foi a consulta? Foi tudo bem? Eu falei que assim, foi tudo bem, sim. Mas eu preciso que você vá para casa. Vamos conversar. Deu ruim. Desse jeito. Corre que esse lado, deu ruim. Ele falou assim, o quê? Eu falei assim, olha, eu não sei como... Eu sempre tive muito essa questão, às vezes, de querer poupar um pouco as outras pessoas. Acho que é mais um instinto de mãe, né? Mãe é um pouco assim, né? A gente fica assim querendo poupar, né? A gente aguenta. E aí, graças a Deus, depois que eu fui pra terapia, eu descobri que não é assim. Obrigada, Jesus! Meus terapeutas! E aí, chegou em casa e eu fui explicar toda a situação pra ele. E ele assim, incrédulo. Nossa. Incrédulo. Eu falei, mas a gente, se tem caminho, vamos caminhar. Sim, perfeito. Existe caminho. E a gente se organizou, né? Daquela forma que segunda-feira a gente tinha que estar dentro do centro cirúrgico, passar por aquilo de novo. Só que nesse meio tempo, hoje minha mãe tem Alzheimer, né? E aí a gente teve muito cuidado com ela para que ela não tivesse conhecimento disso tudo que eu ia passar, né? Até porque para ela não faria sentido, né? Ela tem até, a Grazi, hoje ela vive naquele grau, onde que ela tem os esquecimentos dela e tudo mais, mas era mesmo para evitar esse sofrimento como mãe, de novo, de ver a filha passando pelo que ela ia passar, né? E já era uma pessoa com uma idade... Exatamente. Né? Você tem que mediar... Exatamente. Nem tem tanto Alzheimer, assim, a questão do, poxa, ela já não tá mais uma pessoa tão nova para aguentar esse bomba de novo, né? Exatamente. Até porque, assim, o medo acho que ainda era maior para todo mundo, né? E para mim, eu tinha, assim, um medo dentro de mim, porque eu sabia exatamente pelo que eu ia passar a nível de cirurgia, né? E aí eu fui operar na segunda-feira. Quando a gente chega para operar na segunda-feira, para fazer teste de Covid. Aquela coisa toda. Que felizona, tem que pôr um cotonete de dormir no meu nariz. Não. Aquele cotonete, Deus me livre. Quem inventou aquilo, Jesus? Quem inventou? Não, ela já fez a anestesia da cirurgia, né? Quem inventou aqui já foi lá assim, já pegou e contaminou a área toda. E aí não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Volta para casa porque o material da sua cirurgia não chegou. Ai, Jesus. E como que dorme em casa, sabendo de segunda para terça? Não dorme? Mas na terça-feira, quando eu saí de casa, eu fiz questão, assim, de esticar muito minha cama, sabe? De deixar ela bem arrumadinha. E ali eu fiz uma promessa com Deus, assim, uma aliança com ele. Eu falei, Senhor, me traz de volta
Me traz de volta pra minha casa. Me traz de volta pra minha cama. Me traz de volta pra minha vida. Nossa. Uau. Numa coisa Ui. ordinária. Olha só. Aham. Exatamente. Ali no alisar bem, arrumar bem uma Analisar bem a cama. cama. De deixar a cama assim. E isso que eu falei com meu marido. Eu falei assim, ó, quando eu voltar, eu quero essa cama engomadinha. Não te bem engomada assim. Me esperando. E eu fui pra cirurgia. E vocês vão falar assim, mas e aí, o que você viveu nessa cirurgia? Nessa época, eu tinha me consagrado como devota de São Miguel, né? Como devota de São Miguel. E eu fui pra uma batalha, sabe? Eu sabia que ali eu ia enfrentar, porque eu já sabia que eu ia enfrentar as Sim. dores pelas quais eu ia passar. Esse tempo, essa internação dentro do CTI. E aí eu chamei São Miguel. Falei, vamos, São Miguel, vamos comigo. O senhor não perde nenhuma batalha. Eu não posso ficar no caminho, não. Sim, sim. Não posso ficar no caminho. E aí eu operei. Graças a Deus foi tudo bem, né? Enfim, e como diz meu marido, você falando assim que foi tudo bem, você não sabe o tempo que eu fiquei ali. Porque eu estava operando dentro de uma pandemia, não se podia ir. A primeira vez que eu operei, meus amigos foram fazer uma roda de oração Sim. dentro do hospital. No período da pandemia, nada disso era possível. Nem ele Não. quase, né? E ele ficou praticamente sozinho, a cirurgia inteira. Horrível. 6, 9 horas esperando ali aquela Meu Deus. resposta. Assim, Cirurgia longa, meu longa, Deus. longa. Detalhista ao extremo. Um erro já era. Exatamente. E assim, a equipe também, eu só tenho a agradecer essa equipe de neurocirurgia, que sempre me acolheu muito bem, não tanto com profissionalismo, como também com humano, porque isso faz muita diferença, né? Sim. Muita diferença. Com A gente- certeza. Sabendo, assim, você falou uma coisa que bateu aqui doendo, porque a gente tem um processo complexo, né? Mas assim, sabendo a batalha que eu vou enfrentar. Você, quando tem um diagnóstico e você tem que ir para uma cirurgia, você não vai sorridente, feliz. Eu confio em Deus. Gente, a gente confia. A gente reza. É o que o padre falou semana passada. A aqui. gente é dá o o nosso crédito. 1% e o restante de Deus. Mas o nosso 1% tem que estar ali. Mas como que ele está ali? Não, e Né? assim, o que ela falou que doeu aqui foi assim, eu fui para uma batalha. Sim. Porque você estava numa batalha contra você mesma também em alguns momentos. Sem dúvida. Contra os pensamentos do tipo assim, cara, e se der errado? E se acontecer isso? E se Exatamente. aquilo? Uhum. E até porque, assim, a primeira vez eu consegui, será que essa também vai ser assim? E eu vou sair, vai ser andando, eu vou sair andando, eu vou sair falando. cabeça. Helene, você tá na minha cabeça. Você não sabe o quanto. E isso norteava o tempo todo. E fica alguma sequela dessa vez? Não fica? Mulher. E graças a Deus a cirurgia aconteceu. Eu fiquei realmente um período muito menor no CTI, até por conta mesmo do Covid, né? A gente, Sim. o período era menor. Mas tem duas situações. Ninguém quer ficar sedado no CTI em lugar nenhum. Mas você lúcido ali dentro também é uma batalha. Muito Porque grande. você vê pessoas indo embora. Sim. Em uma noite, eu vi 4 pessoas indo embora. Isso daí é pesado, é puxado. Eu tava lá entubada e fazia assim, ó. Como quem diz ali, ó, tá morrendo, pelo amor de Deus. Socorre. Numa noite eu vi 4. E assim, e a luta daqueles profissionais também que estão ali. Sim. Sem dúvida alguma. Sim. Sem dúvida alguma. E vou te falar, é um lado que, assim, quem nunca passou, que Deus sustente para não passar. E quem já passou sabe o quanto o organismo de um hospital são muitas camadas e que todos os profissionais realmente fazem o gerir e o funcionar muito bem para devolver uma Sim. pessoa amada para uma família. Exatamente. Porque é o amor de alguém, da vida de alguém. É o né? amor da vida de alguém ali, você era o amor da sua família, do seu marido, do seu Por filho. muito tempo, ainda quando eu saí do hospital, eu fiquei com aquele apito do monitor cardíaco e de várias monitorizações, porque eu fiquei com monitorização craniana, Aham. aquilo na minha cabeça o tempo todo, aquele barulho. Pi, 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 Aquele pi. tempo todo. E pedindo a Deus que levasse para que eu pudesse descansar e tirasse Sim. a imagem também daquele Daquele lugar na ambiente. minha cabeça.
E graças a Deus, no dia da minha alta, Deus preparou um profissional que esteve presente na primeira e na segunda cirurgia, que é o médico que hoje eu faço acompanhamento, para ele me dar notícia da radioterapia. Que eu ia fazer radioterapia. Oh, meu Porque Deus. até a cirurgia eu não sabia, né? E quando no momento da alta, ele foi conversar comigo. De uma forma, assim, extraordinária, assim, me passando toda a notícia. E aí a gente vai com medo. Mas vai, porque tem caminho. Sim, sim, sim. Essa vai continuar. A frase de hoje não veio da gente, veio dela. Sim. A Se tem superdose caminho, dessa vamos semana veio vamos de caminhar. você, não foi da gente, perfeito, não. ó. Viver o extraordinário no ordinário. E se tem caminho, a gente vai caminhar. É. A gente vai caminhar. E aí eu saí dali para poder buscar as informações, mas eu falo assim, tudo teve a presença de Deus, sabe, gente? Em cada detalhe. Ele preparou tudo, Em né? cada detalhe, em cada detalhe. Eu fui pro Rio, né, para poder fazer o tratamento, dentro de um local que a equipe me orientou, até porque esse tipo de tratamento, quando é no cérebro, ele tem que ser muito centralizado para que ele não atinja outras áreas, Sim, né? sim. A radiação, ela não pode pegar em outros locais, porque há um risco de comprometer muito grande. O cérebro realmente é a caixinha do nosso corpo. A gente fala muito do coração, não que não seja, mas é o cérebro. Tudo E, vem assim, dali, né? Exatamente. Aqui pode bater e aqui não funcionar. E aí, exatamente. E aí, quando eu fui para consulta com esse médico que me orientaram, que eu tive muita dificuldade, mas em nenhum momento eu pensei em desistir e marcar essa consulta com ele, até porque ele é o presidente do Instituto do Cérebro. Aham. Ele tem vários compromissos, mas também é um profissional, assim, fora Fora do comum, né? fora do comum, assim, extraordinário. Quando eu fui para consulta com ele, nós saímos, fomos para consulta e chegamos lá e encontramos Mumuzinho. Alô, Mumuzinho. Mumuzinho, se quiser vir a Friburgo, E meu marido muito tenso, aquela coisa toda, mas adora um pagode. Quem conhece ele pessoalmente sabe disso. Foi tietar o Mumuzinho. No meio daquela situação toda. E aí, assim, a consulta dele é dentro de um shopping, né? O consultório dele é dentro de um shopping. E a gente encontrou, eu falei assim, tá vendo como que Deus... parece coisa boba, mas Deus vai preparando de uma forma onde que, assim, ele chegou na consulta um pouco mais leve, até para ele poder receber as orientações também do médico, porque a gente, como paciente, a gente não absorve tudo. nada, a gente só quer que acabe. A gente só quer que acabe, né? E aí, enfim... eu tô falando, citei algumas coisas pra gente poder enxergar que a vida acontece. Sim. A gente tem que estar atento a tudo que nos acontece, porque senão a gente fica só no peso, né? Daquilo assim, do que é difícil, do que a gente carrega, do que já nos passou, do que a gente foi acometido, sem entender ou sem viver, na verdade, o que está acontecendo. Sim. Não, e um encontro do Mumuzinho, você pode falar, pra muita gente fala assim, é ridículo. Não, gente. Aquele talvez foi a gota de felicidade que ele precisava para o momento e fez a diferença. Foi leveza. Exatamente. Foi, né, aquele toque de leveza para aquele momento ele chegar mais tranquilo dentro do consultório, poder ouvir. E o médico nos atendeu muito bem, graças a Deus. E uma coisa assim que ele deixou claro que foi assim, ele falou assim, o seu caso é muito raro. Você teve um tumor por 2 vezes que ele acomete muito criança, não acomete adulto, não se consegue chegar à vida adulta com esse tipo. Ele tem uma característica boa porque ele é benigno, mas o difícil dele é que ele é reincidivo, ele está sempre voltando. Eu falei com ele, para honra e glória de Deus, essa foi minha última cirurgia. Eu tomo posse. Profetizei e tomei posse. Tomei posse. Né? Me posse, ele falou, não, doutor, essa foi minha última cirurgia. Pra honra e glória de Deus. A gente vai pro tratamento e acabou. acabou com isso, acabou essa história. Essa história de que você tá botando o quê? Me chamei de volta? Craçou! E aí a gente passou um tempo, começa toda a burocracia com plano de saúde para poder autorizar, para realizar. Eu quero só deixar uma adenda aqui, que o primeiro risco cirúrgico que eu fiz na minha primeira cirurgia, o cardiologista virou e falou assim comigo, alguém na sua família já teve algum tipo de tumor e tudo mais? Eu falei assim, não, doutor, graças a Deus nunca teve. E ele falou assim, mas você foi sorteada? E naquele momento eu não tive resposta. E depois, assim, em casa, eu falei assim, é verdade, mas eu também parei para pensar, gente, eu sou a única que tem plano de saúde.
Ainda bem que fui eu. Glória a Deus. Não é o ainda bem de que eu Não, quero mal pra mim, não, mas glória é a de Deus. louvado seja Deus. Glória a Deus. É sobre isso, né? A gente tem Sim. que saber enxergar as situações. Porque eu falei, se acontecesse com alguém mais próximo da minha família, alguns dos meus irmãos, minha mãe, enfim, que não tivesse essa estrutura que eu tive, imagina como seria para eles, muito mais pesaroso, Sim. Sim. né? E, enfim, e aí quando fomos pro processo da radioterapia, foram 27 sessões que eu ia e voltava. Até que durante uma semana que aumentou muito mais a dose, Sim. eu precisei ficar lá. E aí teve um amigo que estendeu a mão, que emprestou o apartamento. E nesse processo eu tive uma amiga que me acompanhou, assim, de pertinho, que foi a Margarete, sabe? Abriu mão da vida dela mesmo. Margarete, tem que Ai, descer Margarete, amanhã. eu te amo, Margarete. Você sabe. Eu amo mais. Eu quero te Vamos conhecer, tá, disputar, Margarete? vamos disputar. Eu ainda não conheço, então eu quero te conhecer, tá, Margarete? Não que eu não tenha tido outras Ela é pessoas. sensacional. Claro que eu tive outras pessoas que foram comigo também. A Tati, que é a madrinha da minha filha. Enquanto eu estava lá com a Margarete, eu tinha pessoas comigo que davam suporte em relação à minha casa, à minha filha, que a vida estava acontecendo. A vida Aham. acontece, né? Diante dessas situações todas, de tudo que a gente está vivendo, né? O nosso entorno está acontecendo. E aí, assim, meu marido muitas vezes queria ir comigo e não podia por conta de trabalho, dos compromissos. E dentro dessas clínicas, a gente vê muitos casos, né? Muitos casos, muitas situações. Sim. E é ali que Deus vai, acho que trabalhando mais ainda na gente, Ele vai tratando mais ainda a gente. É sobre também você escutar algumas histórias e realmente pegar para você, se tem caminho, vamos caminhar, porque tem gente que tem um diagnóstico, não que seja sentença, mas tem um diagnóstico muito difícil. Sim. De coisas, de situações muito difíceis, que já lutaram, estão na batalha, e mesmo assim estão ali, não desistiram da vida. É verdade. E tem gente que pega o diagnóstico e desiste, né? No diagnóstico, a pessoa não pensa nem em caminhar. Ah, se eu tô com isso, então... Adeus. Ou É igual senão, aquela música, né? Diagnóstico não é a palavra final. Diagnóstico não pode ser palavra final. Não. E a última palavra é dele. A última palavra é de Deus. O sopro de tudo é dele. E aí eu passei por esse tratamento. Isso já era quase final de 2021. Sim. Graças a Deus as coisas já estavam melhorando muito mais em relação à questão da Covid. Mas eu ouvi o tempo todo os médicos assim, você não pode pegar Covid. Você não pode pegar Covid. Você não pode... Mas eu também não quero, gente. Eu não quero, gente. Vai, tosse aqui. Pelo amor Não, de você Deus. não sabe o que Covid pode fazer com você. Não, e nisso também Deus me guardou muito. Porque eu andei em muitos hospitais. Pra saber, eu ia pro Rio todos os dias. Pessoas diferentes todos os dias. E eu não fui acometida. Ou quem estivesse próximo de mim, que era meu esposo. Quem tava comigo compartilhando, né? sua Objeto rede de pessoal. apoio também, né? Exatamente. Graças a Deus. Imagina você perder alguém da rede de apoio num momento desse. Exatamente, graças a Deus. E aí, quando finalizamos a última sessão da rádio, que foi dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora. Ai, Imaculada. Imaculada. Nossa Senhora em todas dela, né? Exatamente. Sempre presente, ó. E assim, a gente deu aquele grito, aquele... Ai, Deus. Ufa, passou. Obrigada. Obrigada, exatamente. E aí o projeto já existia. O projeto Ame Mais Nova Isso. Friburgo já existia. Como que o projeto começou? O projeto começou com um grupo de amigas que a gente sempre teve a necessidade. Quem nunca soube de alguém que precisa de alguma coisa, gente? Gente, Eu preciso de só algo. você olhar. Basta um olhar. Basta você Exatamente. olhar para o outro, né? E a gente, durante a pandemia, a gente deu muitas assistências a nível de cesta básica. Muita gente que parou de trabalhar, muita gente... Então, a nossa missão maior era essa. Sim. Só que a gente também entendia que tinham outras necessidades acontecendo. E nessa época o projeto já tinha em torno de 4, 5 anos. Esse ano o projeto está fazendo 10 anos. Nossa. Uma década. Nessa época, a gente... Eu, particularmente, eu parei para pensar e falei assim, olha, a gente precisa viver o projeto de uma forma que ele merece, de uma forma maior. Porque a gente trabalhava a nível de nichos.
fulano precisa de alguma coisa, eu vou pedir ciclano. Eu vou atrás de fulano. Muito direcionado, né? Exatamente. E assim, como também a quantidade de pessoas que precisavam ser assistidas cresciam, a gente precisava ampliar essa nossa rede. A gente precisava divulgar o que estava acontecendo, até para poder chegar mais situações, mais doações também. Sim. E a gente tem um lema que é: o seu lixo é o luxo do outro. Sim. Porque é mesmo. Né? O seu lixo é o luxo de quem precisa. É uma roupa usada em bom estado. Sim. É um móvel que ainda dá para ser aproveitado. E eu falo assim, gente, o bazar não é o problema. Mas o bazar de um chinelo de criança a R$2,00, R$5,00 não muda a vida de quem. Quem não tem R$2 e R$5, gente, pelo amor de Deus. Não muda a vida de quem está vendendo. Mas muda a vida de quem precisa comprar. Né? Porque a gente chegou num período onde que a gente tinha muito esse embate, né? Começaram-se os bazares. E não é não, eu adoro um bazar, tá, gente? Eu também. Sou suspeitíssima. Mas existem situações... A calça que eu tô do bazar, só aí. Mas existem situações que a gente precisa ponderar, porque senão a gente só quer ganhar. Mesmo do ano a gente tá ganhando. No sentido que assim, a gente quer tirar, isso aqui eu não vou doar, isso aqui eu vou colocar no bazar. Mas será que realmente que você vai ter de volta em relação àquilo vai fazer tanta diferença para você? Porque quem vai receber de forma gratuita vai transformar a vida. Sim. E assim, a gente pega para pensar, né? Que assim, existem bazares que são tipo nicho mesmo para poder ajudar instituições. Mas tem bazar que você chega no bazar e você fala assim... Tá, mas se você doasse isso aqui, se você fizesse um combo e ajudasse aqui, sabe? Tem coisa que tá agarrada no bazar há 500 anos. Exatamente. Que não vende e a pessoa deixa... mas vai que... Gente, tem alguém que talvez esteja precisando daquela calça que tá agarrada ali. Sim, exatamente. E isso também para nossa vida, né? Sim. Porque a gente dentro do nosso armário, aquela roupa que a gente não usa há 1 ano... pode doar. Sim. Eu tenho uma certo? tática. Não, tudo bem que a gente tem sempre uma calça jeans esperando a gente. Mas quem nunca? Mas é uma peça. Eu tenho uma regra pro meu guarda-roupa. Eu tenho uma regra lá para casa. E isso é uma regra mesmo. Para eu comprar uma roupa nova, eu tenho que botar 5 peças antigas para fora. Olha. Admirável. Uma roupa nova, 5 roupas antigas. Aí meu marido fala assim, seu guarda-roupa tá cheio. Eu falei assim, só um minutinho. Começa. Vai. Aí para. Olha, a minha calça realmente, ela vai pros finalmente, tá, gente? As minhas calças sabem andar sozinha. Porque são 3 pares roupas. Mas assim, não, mas é sério. Sabe por que eu percebi isso? Porque quando eu era criança... como a minha avó que me cuidou da gente, né? Que criou a gente. Criou. Exatamente. A gente não tinha dinheiro para roupa, a gente não tinha dinheiro para calçado. E sabe aquela vulgo roupa dos pobres? Aquele sacolão que vinha de um tio que tinha uma vida melhorada, de alguém que tinha uma vida melhorada. A gente parava ali, a gente fazia as nossas compras na roupa de alguém. E assim, misturava às vezes calça de um, blusa do outro. E às vezes a calça estava um cadinho apertada, você tinha que emagrecer. Ou estava muito larga, você tinha que apertar. E nisso eu entendi que eu não posso ser uma pessoa diferente daquilo que eu cresci. A essência, né? Isso. Essência, carregar, sustentar isso. E assim, e sustentar isso é muito difícil, porque assim, a gente hoje tá num mundo que gostou, levou, parcelou, já era. Pronto. Parceladinho de compra até um avião. E tipo assim... É verdade. E quando eu botei essa meta do tipo assim, pra eu comprar eu tenho que me desfazer de 5, eu entendi que, tipo, cara... O que você falou do lixo, o seu lixo é luxo pro outro. Cara, é real. É real. É real. É real. Exatamente. Eu tinha essa experiência, porque assim, uma amiga da minha mãe era lavadeira. E aí, na situação que a gente vivia, das roupas que ela lavava, ela doava pra gente. E aquilo era fantástico. Sim. Como até hoje, gente. Se quiser uma doaçãozinha, a gente A gente aceita. Calça, talvez mais de 40, mas sapato 37.
Mas enfim, e aí assim, a gente precisava dar um nome ao projeto, né? Depois dessa saída em relação a toda essa... Aquele tempo que a gente vai viver. Eu passei por todo esse processo novamente e aí eu queria fazer o quê? Eu queria estar mais próximo da minha família. Eu queria desengavetar ainda mais outros sonhos. Sim. E o projeto é um filho. Eu falo que o projeto é um filho. Semana eu até falei com uma amiga, ela falou assim, e como é que tá em relação a essa campanha que a gente tá? Eu falei, não, você já viu o filho meu andando solto por aí? Não anda não, o projeto é um filho. E aí a gente precisava dar nome, a gente precisava de uma rede social, a gente precisava mostrar para as pessoas, não pelo fato de a gente aparecer, mas para que as pessoas pudessem saber das nossas ações e ter assim, olha, às vezes muita gente também, a gente encontra isso, quer doar, mas não sabe para quem doar. Sim. Né? Ou acha que aquilo não vai servir para ninguém. Então, assim, o Ame Mais existe para isso, para te direcionar. O que é o Ame Mais? O Ame Mais é um projeto social que nós somos braços de outros projetos. A gente conhece projeto voltado para a educação, por isso que a gente faz campanha de volta às aulas, com mochilas, com lápis de Sensacional, cores. sensacional. Adeno e para isso. Ontem eu falei isso. Graças a vocês, eu percebi como mochila é uma coisa que às vezes a gente deixa jogado em casa e não dá para o destino para quem precisa, tá? E assim, a criança, quando ela recebe, a gente sempre deixa um recadinho. Você precisa estudar, você está se comprometendo. E se comprometer também aqui, a ano que vem, passar aquela mochila para outras crianças por causa da sustentabilidade. Não é porque ela está ganhando esse ano que ela não vai cuidar, porque ano que vem ela vai ganhar de novo, né? Esse ano, assim, para a gente foi muito fantástico, a gente conseguiu chegar a lugares que a gente não tinha conseguido chegar ainda. Sim. Crianças ganharam pela primeira vez. E crianças que já haviam ganhado ano passado informaram pra gente que doou, né? Que doou pro vizinho, Já que doou. planta uma sementinha, né? E é essa roda mesmo que a gente quer fazer girar. De uma forma muito despretensiosa, a gente quer realmente atingir, que a gente atinja uma pessoa. Claro que a gente lança a meta e a gente quer ultrapassar. Mas se a gente conseguir atingir uma pessoa, Mudar a vida de uma pessoa. Exatamente. Já valeu. Já valeu. E a gente tem várias campanhas durante o ano. A gente tem uma Páscoa além dos chocolates, Sim. que a gente, além de abençoar as crianças com uma caixinha de bombom, que realmente elas não têm condições, elas não vão receber, a gente se associa ao projeto Sou Pandemia, que é o projeto que cuida dos moradores em situação, dos amigos em situações de rua. E na Sexta-feira Santa a gente Adorei essa proporciona palavra, amigos. amigos em situação de rua. A gente proporciona um jantar para eles, né? Com um canjicão que a gente tem na nossa casa. Uhum. Aquele canjicão quentinho chegando até eles. O peixinho da Sexta-feira Santa. Sim. A batata, a cenoura. Então, é esse carinho, né? E aí, assim, há outros projetos também que a gente se associa em relação a campanhas de frio. Existem famílias que a gente tem esse assistencialismo, né? Essa parceria. Uma senhora, há pouco tempo, perdeu o esposo dela, e ela estava com dificuldade muito grande em entrar, em conseguir a aposentadoria. Na verdade, a pensão dele. Não era nem a aposentadoria, era a pensão dele. Então, ela precisou de uma assistência até ela poder resolver essa situação. E o incrível é que assim que saiu a aposentadoria, ela devolveu a cesta básica que ela ainda tinha na casa dela. Consciência. Não, é porque ela entendeu o seguinte, eu precisei me ajudar, agora dá para alguém que precisa mais do que eu. E isso, se a gente estiver fora do meio, a gente acha que não existe. Olha, Existe muito. Graças a Deus. Existem muitas pessoas boas, né? É uma campanha de tênis no inverno, para as crianças não irem estudar, de chinelo. E, gente, a gente está falando disso, da sociedade que a gente vive e existe hoje, tá? É agora. É agora. A gente não está falando disso daqui 5 anos, ou de um passado há 10 anos. Não, é agora. Ainda existem crianças que não têm tênis, ainda existem pessoas que não têm o que comer. A gente ainda precisa ser mais ativo nesse assistencialismo. E, assim, uma coisa que uma vez eu ouvi de um sacerdote. O poder público pode fazer? Pode e deve. Pode, deve. Mas a gente precisa esperar o poder público fazer ou a gente pode fazer antes? Assim também essa pergunta vem pra gente. A gente pode fazer? Pode. E deve? E deve, exatamente. E deve. Então, a mesma pergunta que a gente faz ao poder público, se ele pode ou deve, também serve pra primeiro pra gente. Com certeza. Então, tipo assim, a gente não tem que parar de responsabilizar o outro e assumir o nosso papel perante a sociedade.
você falando assim, o canjicão, eu tava aqui pensando, poxa, um canjicão. Cara, tem gente que não tem dinheiro para comprar a canjica. Exatamente. Tem gente que não vai ter o leite. Tem gente que não vai ter, na sexta-feira, não vai ter o peixe. Tem gente que não vai ter o que comer. E às vezes a gente não entende que, gente, isso aqui é fartura, com a graça de Deus. Isso daqui já é extraordinário para muita gente. E nós somos um grupo de amigas, né? Amigas, incluindo meu marido também, que é o varão da casa. Senão ele briga comigo. Você virei amiga agora? E a gente faz... Não, a gente não faz o que a gente pode. A gente faz o além. A gente faz porque a gente quer mesmo que esse além chegue às pessoas. Sim. Eu, particularmente, tenho um xodó muito grande por uma campanha que é Noite Feliz. Onde a gente proporciona para as famílias uma cesta natalina. Sim. O primeiro ano dessa campanha, a gente doou refrigerante, farofa, um pacotinho de farofa, um refrigerante, uma ave e uma caixinha de bombom. Sim. E a gente conseguiu atingir nesse primeiro ano 10 famílias. Mas a gente recebeu uma foto de duas famílias que cearam juntas. Sim. Eles juntaram, né? E era aquele franguinho, sabe? É o que tinha na mesa. Uma com um pouquinho de arroz, que eles não tinham condições de fazer, e foram 12 pessoas. E às vezes a gente pensa assim, quanta coisa a gente faz no dia de Natal na nossa casa que sobra. Sim. Muitas vezes há o desperdício. E tantas famílias não têm esse acesso. Sim. Exatamente. E a Noite Feliz, pra mim, as meninas até sabem que eu agarro a Noite Feliz. Ter noite feliz. E aí, a cada ano, o Chester tá mais alto, mas como que a gente vai conseguir? A gente vai conseguir, Deus vai prover. E ano passado nós conseguimos apadrinhar 50 famílias. Uau! Ó, já. Exatamente. Uau! Que receberam o frangão mesmo. O Chester, o gordo, meu pesado. Não foi franguinho, 2, 3 refrigerantes, suco, batata palha. Sabe aquela cesta natalina, com produtos natalinos de verdade? E assim, aquela fartura. A gente tem um amigo de um restaurante que fez a farofa fresquinha, nada de farofa empacotada. Gente, e não tem preço, mas é um valor imensurável essas ações que a gente faz. Que a gente faz, né? Então, assim, e no meio disso tudo, no meio dessa correria toda, veio o João Marcelo, né? Porque eu conversei com vocês que dentro do meu coração a minha família já estava ali. Era a Ana, Marcelo, eu. E depois de 2 perdas gestacionais, né? Eu já não tinha. Eu já tinha tanta criança por aí que a gente ia encontrando no caminho, enfim. E aí, ano retrasado, 2023, Deus me presenteou com o João, né? A nível de gestação. E quando eu descobri o João, eu falei, meu Deus, e aí? Eu tô bem pra isso? Né? Porque veio o medo de aquele pancadão, né? de tudo que eu havia passado, né? E a gravidez do João foi glória a Deus. Sabe? Foi glória a Deus, assim. E quando a gente descobriu que era menino... Com um casalzinho. Não, que a gente não quisesse voltar... Mas era assim, até porque o meu primeiro bebê que eu perdi, eu tava na véspera de fazer ultrassom. Mas a gente, como mãe, a gente tem algo dentro da... E eu sabia que era um menino. Até hoje eu falo que eu vou encontrar um menino no céu. Que você tem mais um também que eu vou falar que eu não sei o que é. Mas o primeiro era um menino que tá me esperando, que era o Mateus. E assim, quando eu descobri o João, eu falei, meu Deus, que isso quer de mim? O que vem por aí? E aí, em maio do ano passado, mês de quê? Maria! 20 de maio, chegou o João Marcelo. Ei, João. Que há 10 meses tá aí, graças a Deus. Mulher, Nossa Senhora, e você? Assim, eu tenho uma amiga que fala que ela tem até ciúme. E assim, o João tá aí, né, nessa jornada com a gente. O João é uma benção, o João. Lindo, João. Porque a gente é mãe, não, mas é uma benção mesmo, saudável, graças a Deus. Eu também estou bem, né? Tive oportunidade de fazer meus exames, faço ainda acompanhamento. E assim, na verdade, o que eu trago é essa beleza do extraordinário no ordinário. Da gente poder levantar, dar glória a Deus, de ter um quarto bagunçado pelas crianças e poder arrumar.
Porque as crianças estão ali. Ui, Jesus, cheguei a me arrepiar aqui agora. Essa é pra você, primeira Oi, infância. oi. E a gente não tá, a gente não deixa de estar cansado. Sim. A gente não deixa de estar exaustivamente falando. A gente tá assim. Mas a vida tá acontecendo e graças a Deus da melhor forma, com eles ali presentes dentro de casa, né? A gente com saúde, porque realmente saúde muda tudo. É um diferencial, né? E pelo fato de você muitas vezes não ter saúde naquele determinado momento, você também não deixa de existir. Você tem caminho, vamos caminhar. Sim. É, É perfeito isso. Nossa. você fala assim, né, do João. A sua narratória do começo até agora, né, você fala assim, tive um primeiro, perdi, fui acometida da doença. Aí, parando para pensar assim, imagina o que passou na sua cabeça quando você teve a notícia. Sim. Tá grávida. Sim. Então, tipo assim, lasqueira, mas não, Deus é mais, porque eu profetizei Exatamente. sobre a minha vida. E as pessoas às vezes até me cobram um pouco, assim, no sentido assim, mas você não sabia que você estava grávida. Eu não sabia, como muita gente ainda fala, eu não sabia. Mas assim, o João era o meu secreto com Deus. E é necessário! Oi. Sabe, o João foi o meu secreto com Deus. Sim. Foi o que ele havia me prometido. Sim. No tempo dele, as pessoas souberam, aqueles que não foram mais próximos, não eram tão próximos, enfim, né? Mas o João era aquele chamiguinho que eu tinha com Deus. Eu sabia o que isso ia fazer, Deus. No fundo, eu tinha isso dentro de mim. É um chamego de Deus para contigo, né? Exatamente, assim. E eu não queria também essa situação por ter vivido 2 gestações, ser acometida da doença. E às vezes você receber uma palavra. A gente entende, pode ficar tranquila. Olha só, tá grávida, vai estar tudo ruim de novo. Ai, vai estragar. Ai, isso. E as pessoas, eu volto a falar isso e às vezes as pessoas não entendem. Pessoas, seres humanos, tenham sabedoria com suas palavras. A palavra, ela é fonte de bênção e de maldição. Tem momentos da vida que a gente não precisa de palavras torpes porque a gente já sabe o que está acontecendo. A gente que está diagnosticado, a gente sabe que vai encarar. Exatamente. Então, assim, não tem o que falar, reza. Não era muito melhor, tipo assim, ao invés de muitas palavras, reza uma Ave Maria. Exatamente. Exatamente. E aí eu me permiti, se eu não posso controlar a sua fala, a minha eu posso. Através do meu silêncio, através da minha oração, daquele resguardo mesmo comigo, até que eu... Mariana. Edilande Maria, sem dúvida alguma. Não, depois dessa, não tenha dúvida. E a vida não é só flores, né? A vida não... A gente conversando aqui, parece que a gente tá vivendo num conto... E não é conto de fadas, não é disso. A nossa realidade é pesada, assim, no sentido de que, assim, a nível de que você tem que trabalhar, você tem que produzir, a vida acontece. Você precisa dar respostas o tempo todo. Exatamente, exatamente. Mas eu aprendi também muito nesse tempo a escolher as minhas batalhas, que existem batalhas que não são necessárias. E você abrir mão dessas batalhas para você ter a paz. Isso faz muita diferença também na nossa caminhada, né? Isso não vem por mim, sem dúvida alguma, vem pelo Espírito Santo, que a gente coloca o joelho no chão, Sim. pede o direcionamento, né? E é isso mesmo que, assim, acho que eu agradeço muito o convite de vocês de estar aqui, sem dúvida alguma, Você pode ter certeza que a gente que precisava ouvir isso. Mulher, você não faz ideia. Ainda bem que as primeiras ouvintes sempre somos nós mesmas, né? Vou te falar uma coisa, você não faz ideia de como hoje você foi fonte da boca de Deus para as duas. E não foi para uma só, não, foi para as duas. Sim. Porque assim, o ordinário está o extraordinário está no ordinário, um ponto. Sim. Caminhe meio. Se tem caminho, vamos caminhar. E outra coisa, seu secreto com Deus. As lutas que você pode ou não lutar. Exato. E as que você deve lutar. Porque, assim, às vezes a gente acha que todo mundo vai entender a gente. E não vai. E às vezes as pessoas vão achar que a gente tem que guiar a nossa vida nos pensamentos dela, ou nós temos que ter os nossos diagnósticos e agir conforme eles querem. E não é assim. Cara, você falou uma coisa que eu quase comecei a me debulhar em lágrimas, que eu fiquei até, me segurei um cadinho, que foi a hora que você falou assim, quando eu descobri o segundo tumor, eu sabia a guerra que eu estava enfrentando. Grazi,
Eu nem falo mais nada, gente. Tô sem palavras, Arilax. Sabe? E isso, sabe por que que isso bateu tanto na gente? Porque, assim, algumas pessoas não sabem, um mês atrás, ou menos de um mês atrás, a Graça estava no hospital internada, ficou uma semana internada, entendeu? Numa briga que ela vem trilhando, que ela vem com força, sabe? Temos umas notícias, assim, muito boas para um futuro? Temos, mas são brigas internas. 29 de abril. Tá sabendo agora? Pronto. No dia do meu exame? Pula essa parte, volta pra cá. No dia do meu risco? Então, e aqui é sequência, né? E assim, aí depois ela vai para uma situação, eu vou para outra em sequência. Só que a gente, cara, tem filho ficando em casa, tem marido ficando em casa, tem sonho ficando na cama, que tá lá toda dobradinha. E você pensa assim, por que que Deus permitiu? Porque Ele quer que a glória dele seja manifestada através da sua vida para outra pessoa. Exatamente. E você hoje foi essa manifestação pra gente. Sim. Amém. Assim, desculpa assim, até a forma de falar, mas, cara, eu tô aqui pensando, mulher, teve uma hora que o que você falava parecia que tava aqui, ó, saindo daqui. E eu assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Porque eu acho que eu tô numa mesa com pessoas que entendem exatamente o sentimento de eu tô indo pra uma guerra e eu tenho que me abastecer de Deus. Exatamente. Você não tá sozinha. Não tá sozinha, né? E essa guerra é diária. É diária. A gente tá com Deus todos os dias. Eu tava conversando isso antes de ontem com uma pessoa e eu falei com ela, eu não imagino a minha vida sem Deus. Desde que eu me entendo por gente, né? Eu venho de uma família católica, minha avó era muito católica, minha mãe, graças a Deus, eu agradeço muito a fé que ela colocou, né? E hoje eu tento, de alguma forma, também colocar isso nos meus filhos, porque, sem dúvida, a maior herança que ela deixa para mim, ainda em vida, e mesmo que um dia mesmo que um dia não, ela indo para a glória, ela ou eu carrego esse ensinamento dela de Deus. Não existe minha vida sem Deus. Não existe. Não existe. Em tudo há Deus, né? E a gente falava um pouquinho aqui em off dessa situação de que hoje o mundo tem tentado excluir Deus. Quão triste isso é. Sim. Quão triste essa frieza, né? Das pessoas, para tudo acharem que tem uma resposta material, sim, e não espiritual. E não a presença dele. Ele não é responsável por nada, né? Ele não. A honra e glória mas é dele. Ele é. Amém. Se estamos aqui sentadas porque não estamos de pé, é porque ele nos permitiu. Não, é só porque a gente realmente está sentado, mas a gente vai ficar de pé, com certeza. Mas é porque ele nos permitiu. E assim, se todas saímos de qualquer cirurgia de risco, foi porque Deus permitiu, para a honra e glória dele. Amém. 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 Muito, muito, muito. Acho que. Cadê a placa enorme do obrigada? Acho que. Gratidão! Os muitos que eu falar não vai caber na Isso, imensidão do agradecimento que eu tenho para te fazer. Muito obrigada. Ah, que isso. Na verdade, assim, como eu mesmo coloquei pra vocês, assim, opa, tá chegando bombom e eu Lembrando que a campanha tá on, Tá gente. aí. Tem mais aqui de baixo, ó. A gente não Em nome do Homem Mais, a gente agradece muito. Um pequeno gesto faz grande diferença. Vale sorrisos, né? Essa caixinha que a gente entregar a uma criança, aquele sorriso transforma. E ela entender que esse é o significado da Páscoa, uma vida nova. Então, às vezes, uma caixinha de bombom que a gente comprou, que vai deixar para uma criança, vai renovar para ela essa esperança de dias melhores. Né? Por que é uma Páscoa além do chocolate? Porque não é só o bombom. Sim, perfeito. Não é só o bombom. Perfeito. É o gesto da doação, é dela receber, é dela lembrar que ela foi lembrada. Sim. Mudar histórias. Lembrando aqui aonde que as pessoas podem doar e até quando? Então, até o dia 15, eu vou deixar para vocês o arroba do projeto, que são vários pontos de coleta. Arroba Ame Mais Nova Friburgo. Até o dia 15 de abril a gente vai arrecadar. No dia 15 mesmo, a gente já começa a distribuir em 3 escolas das zonas rurais, Soledade, Conquista. A gente vai para lá, mas vocês podem deixar até o dia 15, porque a gente está juntando um pouquinho aqui, juntando um pouquinho ali, para fazer um montante. Se Deus quiser, a gente ultrapassa essa meta aí. Gente, bora ajudar, bora se curtir lá o arroba, seguir. E vamos pensar o seguinte, vamos pensar agora um momento de reflexão. Aquela caixinha de bombom na nossa infância fez diferença. Fez, com certeza. Então a gente pode lembrar e retribuir.
É uma caixinha de bombom. A gente ontem foi na Americanas, não fazendo propaganda, mas já curtindo. Não tá cara, dá para ajudar, entendeu? Assim, colabora. Não é pelo valor, mas assim Pelo ato, né? pelo ato. Exatamente. Não é pelo preço da caixa, mas é pelo ato de doação. A gente pode fazer o mundo de alguém muito melhor. Sem dúvida. E você esqueceu de falar da vaquinha do nosso amigo daqui. Ah, é, gente, olha só, o nosso amigo padeiro da padaria Master Pão sofreu um acidente de moto, infelizmente. Sim. E ele tá fazendo uma rifinha, é rifa, tá, gente? Ah, é rifa, né, Para vaquinha? poder arcar com os custos da sua recuperação. Aí a gente vai estar deixando o arroba dele e também quem puder ajudar para poder, né? A gente sabe como ser acometido de um acidente, de uma doença, de algum percalço é complicado e como remédio é caro. Ô, Jesus, sim. como essas coisas são difíceis. Depois eu pego com vocês também que a gente partilha dentro do nosso projeto. Ah, a gente Aí, ó. agradece Sem muito. dúvida. A gente é uma corrente, a gente sempre fala isso, a gente é uma corrente que multiplica boas ações. Sim. O pensamento Perfeito. desse podcast também é isso. Então, o que vocês precisarem da gente. Obrigada. Estamos Obrigada. aqui Estamos também. aqui porque, assim, é o que nós falamos no off e serve aqui também para o ao vivo. São histórias de duas loucas vivendo na leveza e na gargalhada nas dificuldades. Ah, tem dificuldade? Tem. Mas tem alegria, tem partilha, tem Deus acima de tudo. Amém. Tá? Então, muito obrigado pelas Eu que suas agradeço. palavras, muito obrigado por estar aqui contando a questão do projeto, muito obrigado por vocês serem essa rede de apoio todos. Gente, muito obrigado por terem assistido até agora. Espero que nos sigam, curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Tem que se inscrever no canal, gente. Por favor, Podcast ajuda nós. Café Com, facinho. Isso aí. E fiquem com Deus, até uma próxima. Feliz Natal para quem estiver assistindo isso. Natal, menina. Páscoa. Páscoa. Volta, rebobina a fita. Natal é porque eu tô pensando no projeto do Natal. Eu preciso Doido. Na gente, campanha do Natal. a campanha do Natal que eu tô aqui pensando. Mas gente, eu volto gente, aqui antes do Natal, tá? Volta, nas aves volta. grandes. Eu tô pensando nas aves grandes. Eu tenho um amigo que dá pra ajudar. Eu tô aqui pensando já em fazer correio. Coisa boa. Gente, feliz Páscoa pra vocês, mas pensa o seguinte. O motivo da Páscoa é renascimento. Amém. Verdade, vida nova. É vida nova. Então vamos trazer um caminho novo, uma Páscoa nova pra gente, pras nossas famílias, pras nossas casas e pras nossas histórias. Fiquem com Deus, até uma próxima, hein, gente. Nossa, Tchauzinho. Tintim, ó. A Tintim? Tá vazio, tá, gente? Desculpa, bebi mesmo. Fica com Deus. Tchauzinho. Tchau.